Bom dia! Olá pessoal, tudo bom com vocês? Para quem ainda não me conhece, eu sou Leandro Alcides, o idealizador do canal eBook Companhia aqui do YouTube. Tenho as redes sociais no Facebook e no Instagram também. Mas vamos lá! Hoje eu vou trazer para vocês aqui um tema muito interessante, né, que fala sobre ressurreição, ressuscitar mortos, e por aí vai. Eu machuquei a língua aqui, eu estou meio com problemas para falar, mas vamos assim mesmo. Vamos começando por essa matéria aqui. Aqui tem a foto de um olho, né? E a matéria é do Trends Brasil. Cientistas ressuscitam o olho retirado de cadáver e abrem caminho para possível reversão da morte, né? Da morte cerebral. Eles disseram reversão, seria a ressurreição, ressuscitar os mortos. Cientistas americanos conseguiram fazer que olhos retirados de cadáveres voltassem à vida, sugerindo que a morte cerebral poderia ser reversível. Como mostra o jornal britânico The Telegraph, o estudo publicado na última quarta, dia 11/5, na revista científica Nature, prova que as células neurais fotossensíveis presentes na retina ainda podem responder à luz e se comunicar umas com as outras até 5 horas após a morte, enviando sinais semelhantes aos registrados em seres vivos. Olha só que interessante, não é mesmo? Eles retiraram olhos de pessoas que já haviam morrido há 5 horas. E esses olhos, eles conseguiram fazer ele meio que voltar à vida, eles se comunicaram, algumas células ali responderem a sinais de luzes e se comunicarem umas com as outras. Isso é incrível. Esses neurônios fazem parte do sistema nervoso central, SNC, que engloba o cérebro e medula espinhal. E a ressurreição feita pelos pesquisadores pode levar à possível restauração de únicas células, CNC, do sistema nervoso central, talvez trazendo de volta à vida a consciência da pessoa já falecida. Olha só, que eles estão falando claramente sobre a ressurreição dos mortos. Abre aspas, conseguimos despertar células fotorreceptoras da mácula humana, que é parte da retina responsável por nossa visão central e nossa capacidade de ver detalhes e cores, em olhos obtidos até 5 horas após a morte do doador de órgãos. Essas células respondem a luzes brilhantes, coloridas e até mesmo flashes muito fracos, afirma a pesquisadora Fátima Abbas, da Universidade de Utah, Estados Unidos, uma das autoras do estudo, citada pelo The Telegraph. Então veja só, isso aqui já é uma coisa assim, muito grande, né? Eles conseguiram fazer com que olhos de pessoas que já haviam morrido há 5 horas dessem sinal de vida, vamos dizer assim. Eles reagissem a luzes, tanto luzes coloridas, luzes intensas, como luzes assim bem fracas também, né? Além disso, as células da retina conversaram umas com as outras, como ocorre no olho de uma pessoa viva. Estudos anteriores restauraram de forma limitada a atividade elétrica, olha, elétrica, é importante atentar para isso, em olhos de doadores de órgãos, mas isso nunca foi alcançado na mácula, e nunca na extensão que demonstramos agora. A retina faz parte do sistema nervoso central. Então achamos que coisas semelhantes podem ser vistas também em outras partes do cérebro, diz o pesquisador Frank Wimberg, também da Universidade de Utah, Estados Unidos, outro autor do estudo citado pelo jornalista britânico. Bom, então aqui nós estamos vendo que
as pessoas com essa ânsia de voltar à vida, né? Eu já vi muitas reportagens antigamente de pessoas que querem a todo custo não morrer, né? E se morrer, voltar à vida. Não existe aquela ideia de congelar os corpos ou congelar apenas a cabeça. Isso é real, embora pareça loucura, embora pareça ficção. Isso é real, isso já passou em jornais assim como Fantástico, né? Então as pessoas elas têm muito essa ânsia de continuar vivendo, de se morrer, de voltar à vida. Existe aquela ideia de produzir um robô, um corpo mecânico, uma máquina, e transferir para ela a consciência humana. Então a pessoa continuaria vivendo, mas agora num corpo mecânico, ao invés desse corpo biológico no qual ele foi originado. Então, eles estão trabalhando nisso. Vamos ver mais um pedaço aqui. Entenda a experiência de ressuscitação. Segundo o The Telegram, no primeiro momento, os cientistas americanos conseguiram reviver as células sensíveis à luz, mas tiveram dificuldades para fazer com que falassem umas com as outras, né? Pois eles conseguiram até que elas se falassem, que elas se comunicassem. Eles perceberam que a falta de oxigênio causando esse silêncio e assim projetaram uma unidade de transporte especial que poderia restaurar a oxigenação e levar outros nutrientes aos olhos removidos do cadáver. Então vejam só isso. Eles estavam tendo dificuldade para fazer com que esse órgão ele reagisse, ele se tornasse vivo, por assim dizer, por falta do oxigênio. Porque nós sabemos que o nosso organismo ele precisa muito de oxigênio. Se o oxigênio não chega ao cérebro ou a outro órgão que seja, esse órgão ele morre, causa ali um apodrecimento, a falta da oxigenação. Então, quando eles descobriram isso, eles criaram todo um ambiente para transportar esse óleo que fazia com que o oxigênio ele continuasse sendo ali circulando, ele continuasse circulando e carregando consigo outros nutrientes. Essa unidade também incluía eletrodos conectados a ambos os lados da retina para monitorar os sinais elétricos, bem como um sistema de estímulo de luz. Agora os pesquisadores esperam que as descobertas ajudem em novos tratamentos para a perda de visão e na melhora da compreensão das doenças neurodegenerativas. Bom, isso aqui é o que eles dizem para nós, né? Mas na verdade o que eles querem é ressuscitar mesmo os mortos. As pessoas não querem morrer, as pessoas elas têm medo de morrer. Até mesmo aquela pessoa depressiva que tira a própria vida, quando alguém consegue evitar que elas deem cabo da própria vida, quando elas estão assim numa situação melhor, raciocinando melhor, elas dizem que elas não queriam morrer de verdade, elas queriam acabar com o sofrimento. E como elas não conseguem acabar com o sofrimento, elas começam a ver na morte a única solução para dar fim nesse sofrimento, né? Então, embora eles não digam isso aqui num primeiro momento, o objetivo disso tudo é trazer a pessoa de volta à vida, ou evitar que pessoas morram. Existem muitas pessoas que morreram e que não queriam ter morrido. Então esses caras da ciência, eles querem trazer essas pessoas de volta à vida, né? Aqui nós temos outra matéria, cérebros de porcos mortos há 4 horas foram ressuscitados, olha só que coisa. Um grupo de cientistas da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, conseguiu restaurar a circulação e parte da atividade celular no cérebro de porco, horas depois de o animal ter morrido. É um feito inédito, até agora considerado impossível, dada a sensibilidade dos cérebros dos mamíferos à falta de oxigênio, mesmo por pouco tempo que seja. É aquela questão que eu acabei de dizer. Quando falta oxigênio, dá uma série de problemas, né? Eu estudei para ser vigilante patrimonial
eu precisei fazer academia, eu precisei aplicar alguns golpes, fazer algum treinamento, e a gente consegue ficar assim com a circulação. Se parar a circulação no cérebro humano, a pessoa dura cerca de 3 segundos para ficar inconsciente. Alguns que são acostumados com certos treinamentos, eles duram mais tempo. Mas após a pessoa ficar inconsciente, se continuar aprendendo ali, impedindo que o oxigênio chegue no cérebro dessa pessoa, ele causa o apodrecimento do cérebro. E cada ponto que o cérebro ele vai perdendo, apodrecendo ou morrendo, é uma parte do organismo desse ser humano vai parando de funcionar. Então, para os olhos, para os pulmões, para a boca, enfim, a pessoa morre, né? E note que não é apenas aqui o corpo humano que estão tentando ressuscitar, mas também animais. Aqui estamos falando de um cérebro de um porco. O cérebro, todos nós sabemos que é uma coisa assim muito complexa. Os cientistas usaram a nova solução para preservar tecidos neurais que introduziram no sistema vascular cerebral. E num artigo publicado na revista Nature, explicam que o seu procedimento abre portas para novos estudos da biologia e da fisiologia do cérebro. Os investigadores sublinham, no entanto, que o novo desenvolvimento ainda não tem, na prática, nenhuma aplicação clínica, apesar de terem observado a restauração da atividade celular dos tecidos cerebrais horas depois de o animal ter morrido. Os investigadores não registraram qualquer tipo de atividade elétrica associada a funcionamento cerebral normal, né? Registraram. Eu pensei que eu tivesse lido errado, mas está escrito registraram mesmo. Bom, então é isso aí. Ele sempre vem com essa desculpa, né? A gente vai melhorar pesquisas, vamos entender melhor o funcionamento do órgão, né? Mas na verdade eles buscam a ressurreição dos mortos, né? Falando assim claramente. Agora imagine só se a pessoa vai lá e ressuscita um olho de um cadáver, outro olho de outro cadáver, né, o pulmão de um, o coração de outro, e vão montando tudo em um só, nós vamos chegar nesse cara aqui, o Frankenstein. O nome dele não era Frankenstein, né? Frankenstein é o nome do cientista aqui que criou ele, mas aqui nós vemos que esse cara, nessa história aqui da ficção, nesse romance, o monstro de Frankenstein, ele é um sujeito que foi construído ali com partes de vários indivíduos, e essas partes elas foram trazidas à vida através de um relâmpago, através da eletricidade, né? Aqui nós vemos que eles falam de eletricidade, eu acho que não vou encontrar aqui a palavra no momento, mas eles mencionam impulsos elétricos que fizeram com que a coisa ali funcionasse. Então, lá no passado, quando o autor lá ele escreveu esse romance, O Monstro de Frankenstein, essa ideia já existia de ressuscitar os mortos. Não pense que isso aqui é coisa nova, isso aqui não é novidade. Agora que ele foi lá e conseguiu, né, juntar as partes ali de vários cadáveres diferentes e montou ali um novo ser, um monstro, deu um choque nele muito forte e ele acabou vindo à vida. Essa história de ressurreição dos mortos, ela aparece em vários romances, em várias histórias antigas. Os egípcios antigos, eles acreditavam na ressurreição dos mortos e muitos outros povos. Aqui nós temos uma coisa chamada de o Poço de Lázaro. O Poço de Lázaro é um misterioso fenômeno natural com a capacidade de ressuscitar os mortos. O local místico é utilizado por Ra's al Ghul para manter-se jovem, forte e imortal, e tem como efeito colateral confundir a sanidade de quem o utiliza. Ainda é desconhecido. Porém, se a série da CW irá retratar o vilão como o personagem imortal ou se
assim a trilogia. Aqui está falando de uma série, mas o importante aqui é isso aqui, olha, o Poço de Lázaro. Né? O Poço de Lázaro, aqui como já falou, aqui em cima tem uma imagem, é uma fonte que tem uma água lá, uma substância, que quando se coloca um morto lá dentro, ele retorna à vida. Mas ele existe um grande problema, né? A pessoa, eu assisti um pedaço dessa série, ela volta com uma personalidade muito conturbada, ela fica agressiva, ela retorna sedenta por sangue. Será que realmente quem retorna nessa pessoa que foi trazida de volta à vida é a mesma pessoa? É aquela pessoa que vivia, vamos dizer assim, nesse corpo antes de morrer? Ou será que vem alguma outra coisa habitando aquele corpo? Né? Então nós vemos que essa ideia ela aparece nos filmes, nas séries. Né? O Poço de Lázaro ele aparece bastante nos desenhos do Batman, em várias outras animações. Então isso não é uma coisa nova. Né? Isso aqui não é uma coisa que foi inventada assim de repente. Isso aqui é uma ideia que as pessoas elas têm de voltar à vida. É o sonho do ser humano nunca morrer. Agora vamos para finalizar, vamos aqui na Bíblia. Aqui fala da ressurreição de Lázaro. Essa aqui é a versão King James. E disse, deixa eu encontrar aqui. Eu tinha deixado aqui no lugar, mas eu acho que eu perdi. Aqui Jesus ele chega lá na tumba onde Lázaro estava morto já há 4 dias. E diz, disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã daquele que estava morto, disse-lhe, Senhor, a essa altura ele cheira mal, porque ele está morto há 4 dias. Disse-lhe Jesus, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então eles tirarão a pedra do lugar onde já Lázaro jazia morto. E Jesus, levantando seus olhos, disse, Pai, eu te agradeço por me haveres ouvido. Eu sei que sempre me ouves, mas por causa da multidão que está ao redor, eu disse isso para que possam crer que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E saiu o que estivera morto, amarrado nos pés e nas mãos com faixas, e a sua face envolta em um lenço. Disse-lhe Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Então essa ideia de ressurreição dos mortos é muito antiga. Essa passagem aqui foi há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus ele esteve aqui na terra e ele andou entre os homens. E ele ressuscitou Lázaro, ele ressuscitou Talita, ele ressuscitou o filho da viúva. E ele fez muitos outros milagres que não foram relatados, porque foram muitas coisas. O apóstolo ele disse que se fosse escrever tudo isso, não caberiam em todos os livros do mundo. Se fosse escrever tudo que Jesus fez durante sua estadia aqui na terra. Então essa ideia de ressuscitar, ela fica provada para quem crê na Bíblia, para quem tem fé, ela fica provada que a ressurreição ela é possível, mas ela é possível por Deus. Jesus Cristo ele tem o poder de ressuscitar os mortos. E nós temos a promessa de que, no fim, todos nós seremos ressuscitados. Né? Todos aqueles que já morreram serão ressuscitados. Eu costumo dizer que eu quero morrer para eu ter o prazer da ressurreição. Porque tem aqueles que quando Jesus voltar estarão vivos, mas tem aqueles que já morreram e ressuscitarão. Eu quero ter essa experiência. Eu não temo a morte, eu não tenho medo da morte, porque eu sei que Jesus Cristo ele vai me ressuscitar. Jesus Cristo ele vai me trazer de volta à vida. Então a morte não me assusta. Eu vejo a morte como um simples sono. Mas voltando aqui, essa ideia de ressuscitar mortos, ela existe, ela está mais forte do que nunca, né? Eles estão fazendo experiências, ressuscitando cérebros de animais, e vai saber se nós estamos fazendo isso com pessoas também, né? Olha, então eu não posso deixar de tentar vender o meu peixe. Esse aqui é o meu livro, A Paternidade e Suas Variações, né? É um livro de minha autoria. Esse aqui está com uma faixinha aqui de venda proibida porque é a cópia do autor. Né? Então você pode adquirir esse livro na Amazon ou na Hotmart, eu vou deixar o link na descrição.
aqui eu trago um tema aqui sobre a paternidade, né? E eu abordo aqui 5 elementos aqui fundamentais. Eu vou ler a página 9 aqui, elementos fundamentais. Apresento-lhes os 6 elementos que serão apresentados e dissecados a partir de agora. Primeiro, pai biológico. Segundo, o canalha. Terceiro, pai não biológico. Quarto, padrasto. Quinto, pai oscilante. Sexto, dois pais. Eles são de uma importância fundamental, pois estão presentes na sociedade, são físicos e são reais, e por estarem por toda parte fizeram barulho e foram percebidos. Toda a minha atenção voltou-se para eles e, inevitavelmente, tornaram-se objeto de estudo desse humilde e pouco conhecido escritor. Então aqui eu falo sobre essas pessoas aqui, que muita gente mistura tudo, né? Ah, o canalha, o pai biológico, o padrasto e o pai não biológico é a mesma coisa, quando que na verdade não é, existe uma distinção. Né? No primeiro volume eu não tinha abordado a questão dois pais, que é aquela situação em que 2 homens adotam uma criança, né? Mas eu fiz uma atualização e eu abordei isso também, porque isso é real, está no nosso dia a dia, nós estamos vendo, acontecendo. Né? Então eu recomendo que você leia esse livro, você que pretende ser pai, ou que você é pai, ou você tem um enteado, leia esse livro e veja como você se qualifica aqui. Né? Bom, então eu encerro por hoje e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!